apesar de ser dias normais, a gente está passando um dia hoje, depois o dia seguinte, que a gente chama de ano novo, mas isso traz algum tipo de esperança nova para cada um, algum tipo de energia diferente. Sempre quando chega esses momentos, a gente faz planos, a gente objetiva, a gente deseja mais do que o normal. Mas como a gente deveria viver e como a gente deveria seguir? Porque se a gente pensar o que acontece com a maioria dos planos que a gente faz nesse período, quanto tempo eles duram? As nossas determinações, eles se tornam, será que somente mais um sonho para o ano que vem eu quero fazer isso, ou eu quero. A maioria deles, dessas nossas listas, começam a desaparecer, desaparecer, desaparecer. Quando chega no próximo ano, se você analisar quanto das suas determinações, ou dos seus planos e convicções foram mantidos ou seguidos. Eu lembro de uma história que um grande mestre contava. O nome dele era Ramakrishna. Haviam alguns agricultores e eles moravam num vilarejo. Normalmente os cultivos lá na Índia, nesses vilarejos, são de arroz e de lentilha. Então são campos gigantescos e eles têm uns canais onde o rio, eles fazem esse canal para o rio entrar e irrigar toda a plantação e eles conseguirem produzir. Porque tem umas épocas de muita seca. Então, estava nessa época de seca, eles tinham já plantado e eles estavam se preparando para a irrigação disso. Mas era muito sol e era um trabalho árduo. Então, esses dois agricultores, na sua própria terra, se predispuseram. Nós vamos fazer esse canal e nós vamos chegar até o rio para trazer água para a nossa lavoura, porque senão estava em risco. E aí os dois começaram, naquele sol, cavar, cavar, cavar. E aí começou a chegar perto da hora do almoço. E as esposas estavam preparando a comida. E um deles estava muito determinado. E aí a esposa foi lá e falou para ele: Querido, o almoço está pronto. Sem parar de cavar, ele virou para ele e falou assim: Eu só saio daqui quando eu chegar nesse bendito rio. Ela não gostou muito da resposta. Voltou para casa e ela falou: Talvez seja só comigo. Falou pro filho: Vai lá e tenta convencer seu pai. E aí o pai cavando, ele chegou: Pai, pai, o almoço está pronto. Dessa vez ele nem falou nada. Cavando ainda, ele olhou com uma cara assustadora pro menino. Ele nem teve coragem de falar o resto da frase e saiu correndo para dentro da casa. E o sol queimando a cabeça dele, ele cavando, 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 sem comer. Quando eu estava chegando mais pro final da tarde, cavando, cavando, chegou no rio. E aí quando chegou no rio, quando a água começou a fluir, aquele barulho de água plu, 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 no canal, ele podia ficar o dia inteiro só ouvindo aquele barulhinho do rio fluindo dentro do canal. Por quê? Porque agora a lavoura dele inteirinha estava irrigada e estava salva. E aí depois de ele ver essa água fluindo e escutar um pouco aquele barulho de deleite, aí ele foi comer. Aí ele chegou lá e falou: Tô morrendo de fome. Comeu um prato desse tamanho, acabou de comer, colocou os pés para cima na varanda, acendeu um charuto e ficou lá, vendo as estrelas e ouvindo o barulhinho do rio. E o vizinho dele estava lá cavando, cavando no sol. Acho que essa esposa era um pouquinho mais brava. E ela falou:
Querido, o almoço está pronto. Ele falou: que bom, tô com fome. Deixou a enxada lá de lado e foi comer. E aí acabou de almoçar, olhou para fora naquele sol, ele de barriga cheia falou: melhor eu descansar um pouco. E aí, como ele já estava um pouco cansado, descansou, acordou, já era o final do dia. E o que aconteceu? As plantas todas morreram. Não é pra vocês falarem que é culpa da esposa. Ele contava essa história, Ramakrishna. E isso quer dizer o quê? Que é a história das nossas vidas. Nossas vidas são dessa maneira. Nossas vidas são essa lavoura, que a gente está plantando algo nelas. A gente cultiva e a gente espera colher algo das nossas vidas. Sim ou não? Todo mundo tem esperança. Eu quero alcançar isso, eu quero chegar nisso, eu quero ter isso, eu quero ser dessa maneira. Todos têm metas, todos têm sementes de aspirações, de planos, de desejos, de maneira com que a gente enxerga o que colher das nossas vidas. Mas essa é só uma parte. Só que a gente precisa regar nossas vidas. Para que qualquer coisa seja frutífera nas nossas vidas, a gente precisa regar. E o que é regar? O que significa trazer essa água para nossas vidas? O que significa esse rio? É a fonte que alimenta todas as nossas vidas. E esse rio é Deus. Não existe outra fonte. Sem essa fonte na nossa lavoura da vida, tudo é inútil. E nada vai, não funciona. De uma maneira realmente literal, se não tiver Deus na sua vida, como você vai realizar qualquer coisa? Você não existe. Ele está respirando em você. E se você esquece dele, sua lavoura está seca. Mas não só isso, de onde vêm todas as suas capacidades? Sua inteligência, suas habilidades para ganhar dinheiro, para se relacionar, seu amor, tudo, de onde vem? Então, se a gente esquece disso, a nossa terra seca. E o que significa isso? Quantas e quantas e quantas vezes tenho algo, fico feliz, fico frustrado porque eu perdi. Tenho desejo, esse desejo não se realiza. Ou ali era a minha felicidade, depois eu vi que não era. Plantei, secou, plantei, secou, plantei, secou. Por quê? Porque até hoje eu não soube ou eu não me esforcei para chegar onde era a verdadeira fonte de irrigação da minha terra. E não é fácil. A gente tem que cavar, cavar, cavar. O sol representa os desafios externos. E esse cavar representa a nossa vida espiritual. A gente tem que cavar. A terra é dura, está cheia de desejo, cheio de ego, cheio de hábitos. Mas a gente tem que cavar. Se a gente souber a importância dessa vida, se a gente souber onde a gente deve chegar, se a gente souber o propósito dessa existência, se a gente souber a importância desse rio para irrigar nossa lavoura, a gente vai se esforçar. E isso significa, especialmente, essa compreensão junto com força de vontade. Se você não tiver essa força de vontade, para tudo na vida, mas especialmente o seu caminho espiritual. Então não é só uma ou duas enxadadas, é até minha meta. Como a gente pode falar, já meditei o suficiente, já estou bom assim? O rio já está fluindo na sua horta ou não? Está tudo florido na sua vida? Ou ainda não? Mas qual é? Sim, o terreno vai estar duro.
e parece que não está progredindo. Mas cada enxadada você está mais perto ou não? Está mais perto. Cada enxadada você está mais perto. Às vezes parece que não está andando, mas está. Às vezes parece que a gente está andando em círculos. Falo, não acredito, eu estou meditando e ainda esses hábitos, ainda esses pensamentos, ainda eu estou falando desse jeito com as pessoas, ainda eu tenho esses sentimentos e essas reatividades. Puxa, eu estou estagnado, eu não estou andando, não é verdade? A terra está meio dura naquele momento, mas você está progredindo. Nunca é um lugar estagnado, você sempre está andando. Então, o que esse mestre está dizendo? Não desanima. Anda, anda, anda. E com o tempo, o que vai acontecer? Quando a terra está chegando mais perto do rio, o que vai acontecer com ela? Ela está mais macia, ela está um pouquinho mais úmida, vai ficando mais fácil. No começo, talvez as pessoas, a gente não sinta nada. Eu não estou sentindo mudança, eu não estou sentindo transformação, esse negócio de devoção, de amor por Deus. A terra do meu coração está dura, mas e daí? Segue. Os mestres estão falando dessa direção, cava um pouquinho mais e vai mudar. E não só a terra vai ficando mais macia por causa da umidade do rio, mas também o que acontece? O barulho. Você estava longe, mas a sua valetinha está chegando mais perto. Você começa a escutar. No começo é de longe, depois vai chegando mais perto, e isso vai te motivar. Está funcionando. Acreditar que você pode chegar nesse rio. Acreditar que o seu propósito é chegar nesse rio. E acreditar que sem esse rio, entender que sem esse rio de Deus na sua vida, esquece. Até hoje a gente já tentou ter contentamento no mundo, ter essa equanimidade, ou equilíbrio, ou felicidade, ou amor no mundo. Quantas lavouras já não secaram? E será que a gente não é afortunado de ter um caminho para cavar na direção certa? Não só o caminho, a gente recebeu a enxada, tudo nas mãos para cavar. Esse chamado da esposa e dos filhos que representam nas nossas vidas. Distrações. A gente está cheio de distrações e cheio de prioridades, coisas mais importantes que tiram a minha atenção do meu cavar. Estou muito ocupado, não tenho tempo para meditar hoje. Não estou com cabeça hoje, estou muito preocupado, não estou bom para meditar hoje. Ok? Escuta o chamado. Estou cansado, preocupado. Ai, estou com uma dor de cabeça. Pensa na sua lavoura, não naquele momento. Aquela pessoa que aceitou o chamado para ir almoçar, sem dúvida ele teve um prazer muito antes do que aquele outro que estava cavando. Sem dúvida ele relaxou e sentiu extremamente bem naquele momento lá, depois de comer e deitar na cama. Mas e depois? O que aconteceu? Depois que ele acordou no dia seguinte e viu todas as plantas dele mortas. Quanto tempo durou esse desfrute? Quanto tempo um desfrute externo dura nas nossas vidas? E será que é um desfrute temporário que cada um de nós está buscando? Ou será que é um desfrute verdadeiro? Será que é uma felicidade de 5 minutos, um contentamento de 5 minutos, ou um contentamento eterno que a gente está buscando? Em qual dessas situações a gente deveria estar? Como deveria ser a nossa atitude na vida? Não é abandonar nada, mas é entender o que é importante, entender o que é prioridade, entender onde você tem que chegar
para alcançar o que você está buscando. E o que isso tem a ver com o Ano Novo? É o momento de esperança. Essa é a energia que traz, fala, esquece o que já foi feito. Se foi ruim, se foi bom, ok, você aprendeu, você cresceu. Como você vai aplicar tudo isso? O que você quer para esse ano? O que você quer para a sua vida? Qual é a sua meta? Você quer alcançar esse rio de bem-aventurança, de felicidade, de paz, de contentamento? Ou você quer continuar se contentando ou buscando tudo isso na temporalidade do mundo? Você quer se esforçar um pouquinho mais para cavar? Ou você só quer dar vazão para algo que é fácil e temporário? Cada um tem que decidir e entender quais são as prioridades na vida. A opção é nossa, a oportunidade é nossa. E essa esperança de renovação é o que esse ano novo traz para a gente. Mas se a gente não tiver essa determinação, eu vou cavar essa miséria dessa terra dura até eu chegar nesse rio, mais um ano, feliz ano velho, feliz ano novo, tchau, ano velho. Até quando? Um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Esse ano minhas plantinhas vão crescer. Como sem água? Essa é a energia. E essa é a necessidade dessa força de vontade. Boas intenções, o mundo está cheio. Todo mundo tem boas intenções. Eu desejo que você tenha muito amor e paz. Nossa, eu quero perdão, amor, felicidade, muito dinheiro no bolso. Você está pronto para buscar. Sonhar é muito bom, segundo o Guruji, é ótimo. Mas se você só sonhar e desejar, você é um sonhador. Sonhar e aplicar, sonhar e colocar. Isso é para tudo na vida, mas especialmente para o nosso rio divino. É ele que precisa fluir nas nossas vidas. Ele já flui nas nossas vidas, mas esse cavar é desobstruir essa percepção desse rio divino nas suas vidas. Essa é a esperança. Deus está me dando mais uma chance. Está acabando um ciclo e vai começar um ciclo novinho em folha. O que você vai fazer com esse ciclo? O que você vai fazer com a sua terra? Esse é o convite desse novo ano. O que cada um quer. A gente está lendo um livro aqui todo dia à tarde, que é da vida do nosso mestre, do Gurudev, quando ele era um noviço. Ele estava mudando a vida dele. Ele era uma almofadinha. A família dele era rica, ele tinha um emprego muito bom, ele usava roupas chiques, europeias, comia só coisas deliciosas e vivia dessa maneira. E aí, de repente, ele decidiu ir morar no ashram. E era um ashram que era extremamente simples, não tinha nada, nem comida, tinha uma refeição e um pouco por dia, que era arroz, e às vezes quando achavam alguma folha verde na horta, batata ou lentilha, para eles era um sonho, e ele foi. As pessoas olham e falam, ah, esses mestres realizados, eles são os mestres, mas olha o meu estado, coitado, como eu sou miserável, cheio de problemas. Será que eles não passaram também por um monte de dificuldade, um monte de desafio? Será que eles também não tiveram que cavar essa terra dura? Se você vê o que o Gurudev passou nesses momentos, e olha como é a mente humana desse negócio de prioridade. Os mestres não nasceram perfeitos e divinos,
como esse chamado para almoçar tenta todo mundo. O Gurudev, quando ele chegou em Puri para morar no Ashram, que ele decidiu, vou esperar um pouco. Eu vou alugar uma casa do lado do Ashram. E ele alugou uma casa do lado do Ashram, e aí ele ia de manhã ele ia tipo, fazer as compras, preparar a comida dele, à tarde ele ia meditar. Mas nessa ida para a cidade, para fazer as compras e tudo, ele encontrou outras pessoas que viram ele bem vestido, que viram ele boa pinta e começaram a fazer amizade. Ele falava bem. E aí convidaram ele para ir para um clube. Então, de manhã ele ia para Puri, ou fazia as coisas, à tarde ele ia meditar e à noite ele ia para o clube. Fazer o quê? Jogar carta. E depois de um mês, não só ele estava jogando carta, ele estava com um cigarro na mão. Vizinho do Ashram. A decisão dele era o quê? Morar no Ashram. Tava lá jogando pôquer e fumando. Depois de alguns meses, de repente, falou: Não acredito. Não acredito. O que eu estou fazendo aqui? Aí ele falou para os amigos dele: Chega, a partir de amanhã me esqueçam. E eles riram, falou: Você morar no Ashram. Almofadinha do jeito que você é. Ele falou, me aguardem. 4 meses escutando o chamado para ir almoçar e largava a enxada. Mas chega. Quando ele falou chega, dia seguinte, chega. E aí ele foi mudar para o Acha. Não tinha nada o Acha, não tinha nem banheiro. Não tinha chuveiro, não tinha nada. Era banho com um poço. Imagina, alguém do nível dele. E aí ele chegou com umas 15 malas. Falou, não acredito, eu já tinha um monte de roupa, eu tenho mais ainda. Eu vim para morar no Acha, olha o estado disso aqui. Ele falou, o que eu vou fazer com essas roupas caras? Ele falou, vou doar tudo. E ele pensou, todo mundo é extremamente humilde aqui perto, nesses vilarejos. As pessoas são pobres. Imagina eu dar essas roupas europeias e chique para todo mundo. Os desejos vai incendiar na cabeça deles. Eles vão querer sempre essas roupas e vão ficar pensando nisso e desejando mais. Sabe o que ele fez? Uma cerimônia do fogo com a roupa dele. Todas as roupas dele. Pediu permissão, incendiou tudo. Então, uns mantras lá e fez uma cerimônia do fogo. Determinação. Para onde eu quero chegar? O que eu quero para minha vida? Mesmo morando no Ashram, o primeiro pretexto dele para sair do emprego e morar em Puri, ele precisava de melhorar a saúde dele. Puri, por ser uma área do mar, o ar, então ele conseguia um atestado. E mesmo depois de morando no Ashram, por insegurança, durante 6 meses ele renovava o atestado e mandava para o emprego. Ele falou, não acredito, de novo. Larguei minha enxada. Eu recebendo salário, já tendo aceito a vida de acha e com medo. De novo, ele falou: não é possível que eu continuo fraco. Escreveu a carta de demissão. Chegou lá, entregou a carta de demissão no correio. Ele estava com duas cartas. Uma era com atestado para renovar o período de descanso, e a outra era demissão. E aí ele entregou a de demissão. Quando ele entregou e saiu do correio, ele falou: pior coisa da minha vida. O que eu fiz? Imagina viver nesse acha agora, sem comida, agora sem dinheiro. O que eu vou fazer? Ficou com medo e voltou e pediu de volta a carta de demissão. Falou, não pode, já carimbei, já foi. Falou, pelo amor de Deus, eu errei, eu dei a carta errada. Falou, não, só se você conversar com o gerente, eu vou, não tem problema. Falou, eu cometi um erro terrível, mandei uma carta errada, isso vai trazer um problema. Aí o gerente já conhecia ele, falou, filho, será que foi um erro mesmo ou você está só com um pouquinho de medo? Você já não está vivendo essa vida? Realmente, se você quiser, eu te devolvo essa carta. Mas você realmente quer fazer isso? Ele parou e pensou e falou: manda.
E aí foi. O que isso significa? Tentações vão vir, dificuldades vão vir. Mas se a gente for determinado, se a gente souber onde a gente quer chegar, a gente tem essa força. Força de vontade não é só algo que veio para eles, ou você ou eu não tenhamos. Essa força de vontade, chamada de willpower, todos temos. É a maneira com que a gente exercita ela e a maneira para onde a gente direciona ela é o que faz a diferença. Mas todos nós temos, porque isso é uma característica da essência divina em nós. O tempo inteiro, o Gurudev, ele já estava lá, já não tinha mais trabalho, já estava alinhado com aquilo lá, mas sempre ele se perguntava: já cheguei? Já é o suficiente ou preciso de mais? Nunca se acomodou. Já estava meditando e vivendo no ashram. Ele falou: preciso mais. Pediu para fazer voto de silêncio. E aceitaram, começou a fazer silêncio. Minha meditação ainda não está boa. O que eu posso melhorar? Até ler, ele deixou de ler. Falou: para que eu vou ficar estudando a Gita agora? Depois que eu me realizar, eu estudo. O tempo inteiro. Eu preciso mais. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Qual é a nossa determinação para alcançar nossas metas? Alcançar nossos objetivos. Todos temos desafios. Todos temos terra dura para cavar. O que vai fazer a diferença é o seu desejo, a sua vontade. Ah, não é para mim. Como não é para você? Sua lavoura está secando. É para cada um de nós. E a força a gente tem. Por que não? Isso é o que eu entendo é a oportunidade desse ano novo, dessa virada. Isso acontece todo dia. A hora que você vai dormir, anoiteceu, a hora que você dormiu, você renovou. Você acordou é um outro dia, passado, enterrado. Cada respiração é isso. Mas por alguma razão essa virada traz algo ainda mais especial e mais forte. Por que não usar? Por que não usar isso para alcançar, para tornar esse ano não mais um, mas para tornar o ano? Se são metas físicas, externas e materiais, siga, faz parte. Mas se você esquecer do seu rio divino, entenda a importância dessa existência humana. Entenda o objetivo dessa existência humana. Entenda para onde direcionar essa existência humana. E arregaça as mangas. Quero ver alguém me fazer parar. Tem que ser igual esse agricultor. Quero ver alguém me fazer parar. Tentação vão vir. Igual Jesus disse no Pai Nosso. Jesus não disse, Pai Nosso, elimina todas as tentações da minha vida. O que ele falou? Não nos deixeis cair em tentação. O que significa? Vai continuar vindo. Dorme mais um pouco. 10 minutos a mais não vai fazer diferença. Come mais isso. Só mais hoje. Essas são as tentações. Satã não é alguma coisa feia, terrível, assustadora, com um tridente que você vai ficar morrendo de medo. O que é o Satã? Satã são esses convites sutis para desviar a gente do caminho. Mais um prazer, mais um conforto, mais uma extroversão, mais uma distração. Isso é Satã. E cada um de nós tem que perceber até onde o que é bom e o que é ruim. Não é alguém que vai ficar falando, mas a gente tem que entender. E quando entender que isso é um obstáculo e algo que vai atrapalhar o meu cavalo e o meu rio, não. Essa é a força de vontade. Sua meta é clara. Você sabe onde quer chegar. Trabalhe essa força. Celebra o ano. Certo? A terra vai ficando macia.
Se a gente olhar nos nossos chakras, onde está o elemento terra? Lá embaixo, no centro da base. É o mais. O que significa? A jornada começa dura, mas os elementos vão mudando, eles vão ficando mais sutis. Da terra para a água, da água para o ar, para o espaço. O que significa isso? Vai ficando mais sutil. Você tem que cavar. E é aqui o rio da vida, ele tem que fluir na sua lavoura. Daqui para baixo é a nossa plantação. Os 5 chakras são nossa lavoura. A sua lavoura de dinheiro, a sua lavoura de família e relações, a sua lavoura de corpo e saúde, a sua lavoura emocional, a sua lavoura intelectual e religiosa. Se eu viver só aqui, ela seca, sempre seca. Mas se eu trago o rio, e aqueles que meditam sabem que quando você começa a chegar perto do rio, você escuta o som do rio. Você sabe, o rio está perto. E aqueles que meditam e oram com sinceridade sabem que quando começam a cavar, também vem essa doçura dessa água fluindo. Mas não um pouquinho, por que não ouvir esse rio jorrando na sua lavoura? Aí sim a gente pode celebrar e desfrutar da vida. Enquanto esse rio não estiver fluindo, honestamente, mesmo você pensando que está desfrutando no mundo, você não está. Por quê? Porque sempre o desfrute tem uma preocupação junto. Vai acabar, ou eu vou ficar doente, ou será que é certo ou errado? Sempre tem uma preocupação, expectativa, frustração, medo. Os mestres falam que enquanto você não está estabelecido nessa divindade, você não está desfrutando, você está sendo desfrutado. Até mesmo para desfrutar do mundo, você precisa estar nesse rio divino. Desfrutar sem preocupação. Igual aquele agricultor depois. Eu posso comer agora até explodir, posso dormir agora o quanto eu quiser. Relaxado. Esse é o estado que a gente deve chegar. De celebração da vida. E é claro que tem que trabalhar para isso. Para tudo. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. Não existe esforço em vão no caminho espiritual. Cada respiração traz uma oportunidade nova. E a gente pode decidir: eu vou progredir ou eu vou parar? Eu vou me distrair ou eu vou me aproximar da meta? Não é desistir da sua vida, não é abandonar suas conexões com o mundo, sua relação com a matéria, mas é reestabelecer suas prioridades. O que é importante para você agora? E o que deveria ser importante para você? Talvez essas duas perspectivas não sejam as mesmas. Buscai primeiro o reino dos céus e suas virtudes. Depois tudo vai ser acrescentado.
Esquece o passado. Não carrega as pedras que te fizeram tropeçar ou errar. Carrega só o aprendizado. E com ele essa determinação de não repetir os mesmos erros. Você não é fraco ou fraca. Você é a pureza divina, mas que se esqueceu disso e se sentiu fraco. Essa respiração te traz essa oportunidade de se conectar de novo com essa fonte, de uma maneira contínua e eterna. Se você realmente confia em Deus e nos mestres, até o cavalo eles podem fazer por você. Ó Deus, ó mestres, vocês são minha força, minha capacidade. Eu quero, mas como eu vou fazer isso sozinho? Agora eu entendo que eu devo viver para isso, mas meu coração é tão cheio de tentações, de distrações. Minha mente me leva para todas as direções e eu esqueço de ti, o rio divino, querendo fluir na plantação da minha vida. Observa. O chamado para esse encontro é constante dentro de você. Cabe a nós aceitarmos ou não, escutá-lo ou não. Essa é a celebração. Sua plantação da vida já está do jeito que você gostaria, com frutos doces, de amor, de alegria, de felicidade, com alimentos nutritivos, que são seus pensamentos. Eles estão positivos, divinos, fortes, concentrados. Cada respiração, uma cavada. Cada respiração mais perto. Como vocês querem viver cada dia a partir de agora. E se realmente quiserem, quem vai te impedir? Se você tem Deus, se você tem os mestres te guiando e te abençoando.
Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inale. Exale lenta, longa e profundamente. Faça mais algumas respirações dessas. A sua coluna é esse canal que precisa ser irrigado com o rio divino. Essas respirações vão purificando, ou seja, abrindo esse canal. Respiração normal e consciente. Leva a sua atenção para dentro, lá em cima. O rio divino está fluindo. Tenta senti-lo. É o rio da bem-aventurança, é o rio do amor incondicional. Respiração normal, consciente. Percebe como sua terra já está um pouco mais macia, mais úmida, com essa presença divina. Por que não prosseguir até se estabelecer completamente e trazer esse estado de celebração, esse estado de contentamento em tudo que você fizer?
Está nas suas mãos. Cada um de nós foi convidado, é convidado. Cada um de nós tem todo o potencial e a capacidade para alcançar. Não aceita desculpas. Não permita fraquezas. Aproveita essa vida. Ninguém sabe quantas respirações ainda vai ter. Orando a Deus, orando a Jesus, orando aos mestres, nessas ocasiões especiais, nesse momento de uma energia mais vibrante, onde nossos corações estão mais cheios de esperança, orando com sinceridade para que não sejam esperanças vãs, mas que elas se transformem em realidade através do nosso esforço, da nossa determinação. Agradecendo a todos por essa oportunidade, pela presença, tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês, esse fluir do rio divino. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.